Olá, nono ano, com vocês, Melquides Ferreira Franco, professor de História. E hoje a treta é épica, é uma treta grande, não é qualquer confusão. É Primeira Guerra Mundial. Como na aula passada nós já estudamos todo o contexto da Primeira Guerra Mundial, por que ela aconteceu, enfim, nós vamos retomar. Mas hoje o foco é nós aprendermos a participação do Brasil na guerra. Nós vamos identificar as consequências políticas e econômicas da Primeira Guerra Mundial para o Brasil, entender a sua participação e identificar as ações, principais ações do governo neste conflito. E lembrando aqui que começou por rivalidades de países da Europa, como nós já vimos na aula passada, relembrando aqui a morte do príncipe do Império Austro-Húngaro, que deflagrou a Primeira Guerra Mundial. E também problematizando aqui, qual foi então o estupim para o Brasil entrar na Primeira Guerra Mundial? A guerra aconteceu, tudo bem. O Brasil participou, você sabia disso? Mas por quê? Como que o Brasil participou? Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar da atividade primeiro e depois da sequência na aula. Vocês vão separar aí em dois grupos, são 20 alunos, 8 alunos para a direita, 8 alunos para a esquerda, sobrou 4. Esses 4 ficarão comigo. Um lado vai ficar contra o presidente do Brasil, que declarou a guerra. Outro lado vai ficar a favor. E esses 4 que ficaram aqui, vai ficar comigo, para nós fazermos na outra aula um debate sobre os contras e a favores da declaração de guerra do Brasil para lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá? Certo? Por que eu estou passando a atividade primeiro? Porque agora vocês vão prestar atenção na aula, captando os conceitos, pensando de como você vai ficar, a favor ou contra. É só uma simulação, não é porque você tem que ficar a favor ou contra, porque já aconteceu. É uma simulação para estimular a sua atenção no assunto que nós vamos tratar hoje. Estamos aqui. Primeiro motivo. Imagine, o Brasil vendia os seus produtos, principalmente o café, que era a maior exportação na época, vendia os seus produtos para a Inglaterra e para a Alemanha. E como nós já sabemos, na guerra, Inglaterra e Alemanha estavam de lados diferentes, né? Lembra? Inglaterra, França estava contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro, depois entrou a Itália junto com a Alemanha e entrou a Rússia junto com a Inglaterra e a França. E o Brasil ficou no meio, ele era um vendedor de café. Então aqui, qual foi o primeiro problema? A economia no Brasil sentiu grandemente, como está aqui, 28% no mesmo ano, a queda nas suas exportações. Imagina o que isso significava ou significaria hoje para a economia brasileira. E aqui a primeira pergunta: como que a Primeira Guerra afetou o Brasil nos anos de 14 a 18? Afetou economicamente. E vocês sabem que quando afeta economicamente, afeta politicamente também. Estão aqui os fatos provocadores, tá? Esses são os fatos que realmente levaram o Brasil a entrar na guerra. O Brasil, como já estamos falando, ele negociava com os países da Europa que estavam em guerra. Mas tanto o Brasil quanto os Estados Unidos faziam de morto, entendeu? Fazia que, vocês estão brigando aí? Pois é, rapaz, eu vendo as coisas para o alemão e vendo para o inglês também, agora eu não posso entrar na briga. Eles tinham acordos, o Brasil tinha acordos com esses países. Então ele se manteve neutro, ficou na dele, tentando vender o produtinho dele, estava perdendo lá já quase 30%, mas estava lá no meio da situação. Mas vejamos aqui, esse navio chamado Paraná, no dia 5 de abril, esse navio estava lá para as bandas da Europa, na região de Barfleur, né? Deve ser assim, Barfleur, da França, e os alemães mandaram um torpedo e afundaram o nosso navio Paraná. Nessa época o presidente era Venceslau Braz e o povo se assustou, mas vamos fazer de conta que a gente não viu, que vai ficar mais barato a gente não entrar do que a gente entrar. 5 de abril. E em 23 de outubro, 23/10, eles afundam lá o Macau. Aí o povo gritou. O povo, e sob a forte pressão do povo, o Brasil declara guerra. O presidente Venceslau Braz declarou guerra contra o Império Alemão e seus aliados no dia 26 de outubro de 1917. Então temos uma outra pergunta que podemos responder. Eu vou responder aqui, depois vocês podem anotar no caderno.
Que fato ocorreu para a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Acabamos de falar. A queda na economia e esse ataque a esses dois navios brasileiros. E eis aí a nossa participação na guerra. O Brasil enviou como esforço de guerra 2 cruzados, 5 contra-torpedeiros. O Brasil ficou bravo com os torpedos, né? Um navio auxiliar e um rebocador. Enviou aviadores que estiveram junto com os britânicos e os franceses. Enviou oficiais do exército que ajudaram, 86 médicos e professores de medicina, e também foi 86 médicos e 17 professores de medicina. Essa foi a participação do Brasil. Estão aí as fotos, aviadores brasileiros em treinamento com o pessoal do Reino Unido, que nós chamamos agora de Inglaterra, e o presidente Venceslau Braz, que está aqui no meio, né? No meio dos nossos heróis brasileiros. Mas o Brasil tinha um inimigo que ele não esperava enfrentar. Não era um inimigo com metralhadora, não tinha torpedo, não tinha navio. Era um inimigo, vamos dizer assim, invisível. Numa situação que lembrou muito a pandemia que nós passamos agora com o Covid-19. Foi a gripe espanhola. Lembra que nós falamos que na Primeira Guerra Mundial morreu em torno de 8 a 10 milhões, às vezes varia um pouco esses números aí, né? Mas morreu de 8 a 10 milhões de pessoas. Mas a gripe espanhola matou muito mais, matou de 20 a 40 milhões de pessoas. E quando os brasileiros chegaram lá em Senegal, em Dakar, com quem que eles encontraram? Com a gripe. E infelizmente morreram 464 homens do nosso glorioso exército brasileiro, e ficaram ali mais ou menos uns 2 meses para poder recuperar aquele pessoal, tratar, cuidar dos corpos, né, também, que foi um grande número de pessoas que morreram. E depois que eles se recuperaram, se trataram, conseguiram chegar numa condição de falar, agora nós vamos para a batalha. Eles partiram dali, de Gibraltar. Partiram para a guerra, foram lá, junto com a Inglaterra, e quando os brasileiros chegaram lá e desceram, e aí gente, nós vamos aqui para resolver um negócio que ia afundar nossos 2 navios aí, e como é que é? Como é que acabou a guerra? Era um dia antes do armistício, anota aí, anota esse termo aqui, armistício, é um acordo que suspende temporariamente as hostilidades entre os lados envolvidos numa guerra. A gripe espanhola matou mais brasileiro do que a guerra, mas o Brasil demonstrou a sua honra e também a sua coragem, indo para participar, mas chegaram um dia antes de acabar a guerra. Então nós estamos retomando aqui que nesta aula nós identificamos as consequências políticas e econômicas da Primeira Guerra Mundial para o Brasil, entendemos a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e vimos as principais ações e iniciativas do governo brasileiro no conflito. Aqui um alarme de Gibraltar, é uma tela em óleo de Carlos Alfredo Habsel, deve ser Habsel, acervo do Museu Marítimo, ok? Então na próxima aula, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as anotações, terminando essa apresentação desse conteúdo, vocês vão poder tirar dúvida comigo, e na outra aula nós sentaremos lado A e lado B para debater os contras e os a favores do Brasil ter entrado na guerra, analisar essa questão da gripe espanhola, o que o Brasil poderia ter feito ou não. Vocês podem escolher oradores e pesquisadores no grupo de vocês, e 4 alunos ficaram comigo, que nós seremos a banca julgadora que vamos dar o veredito para o A ou para o B, a favor ou contra o Venceslau Braz. Essa é a aula de hoje, espero que tenha gostado, um grande abraço e até a próxima no nosso debate. Abração.